Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2023. Estamos no primeiro trimestre, estudando sobre o tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Lição número 5, o avivamento na vida da igreja. O texto de hoje está em Atos 2, versículos 44 e 45. O título, Comunhão e Assistência Social na Igreja Primitiva. Está escrito: E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Na leitura diária de ontem, meus irmãos, nós havíamos meditado em Atos 2,42, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Essa perseverança também deve ocorrer na comunhão, né? Ou seja, na koinonia. E essa koinonia, essa comunhão, é com Deus e também é com os crentes. O pastor Caramuru ensina que a comunhão é um efeito da salvação, certo? Por isso, então, que nós vemos essa perseverança na comunhão ali entre os irmãos, entre os salvos, logo no início da igreja, da história da igreja. Comunhão, ensina o pastor Caramuru, é passar a compartilhar dos sentimentos, propósitos e desígnios de Deus. Ou seja, comunhão é ser participante da natureza divina. E aí ele cita 2 de Pedro 1 e 4, ter comunhão, ou comunhão é ser vara da videira verdadeira, diz o pastor Caramuru, citando João 15, 4 e 5. Outro texto que nós podemos lembrar aqui, que fala sobre comunhão, é o famoso Salmo 133, que os irmãos podem aproveitar também para meditação, né? Então, se nós tivermos essa comunhão, meus irmãos, uns com os outros, nós estaremos de acordo com as Escrituras. É importante, então, que nós levemos nosso aluno também a pensar nisso, a refletir sobre isso. O nascido de novo é alguém que, por causa da comunhão, ajuda o próximo, se preocupa com o próximo. E aí há vários textos na Bíblia que mostram isso. É uma prática cristã, uma prática da igreja, é próprio de quem nasceu de novo, por causa da comunhão com Deus e com o próximo, ajudar o próximo. Nós vemos isso, por exemplo, em Efésios, capítulo 4, versículo 28. Reparem que ali, no capítulo 4, é o apóstolo Paulo dando instruções para a vida cotidiana de quem nasceu de novo, né? Para a vida prática. E aí ele diz lá no versículo 4 e 28, ele diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Certo? Então, nasceu de novo, não furta mais. Antes, faz o quê? Trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. E aí vem o texto que eu quero destacar. Para que tenha que repartir, ou seja, tenha aquilo que repartir com quem tiver necessidade. Então, o cristão trabalha não é para ficar rico. O servo de Deus trabalha não é para ostentar. O servo de Deus trabalha, né, para ter o que, para repartir com quem tiver necessidade. É lógico que o cristão vai pagar suas contas, vai cumprir com suas obrigações, vai comprar as coisas para a sua família, né? Mas ele também precisa pensar na ajuda ao necessitado. Tá certo? Por causa dessa comunhão.
Importante. Também nós vemos essa prática na vida do próprio Paulo, porque, veja bem, Paulo estava dando a ordem aqui em Efésios, né? Mas ah, o próprio apóstolo Paulo relata em Atos 20, 35, naquela despedida que ele faz com os presbíteros de Éfeso, ele chama os oficiais da igreja ali de Éfeso, e aí faz uma porção de relatos, e aí ele diz no versículo 35, Atos 20, 35, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Nesse último texto aqui, nós temos inclusive algumas palavras ditas pelo Senhor Jesus que não estão registradas nos evangelhos, certo? Então, reparem, meus irmãos, a importância de nós ajudarmos. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Por quê? Porque quem está recebendo certamente está precisando, está com alguma deficiência, alguma necessidade material. Por exemplo, está faltando alimento, está faltando o pagamento de alguma conta, está faltando remédio, certo? E quem está dando é porque tem. Pelo menos tem alguma coisa para repartir, para compartilhar. Por isso que mais bem-aventurada coisa é dar um pouco do que você tem, do que receber, tá certo? No livro Verdades Pentecostais, o saudoso pastor Antônio Gilberto relata, ou melhor, afirma que uma das características de um autêntico avivamento é precisamente a questão da contribuição financeira, dos dízimos, das ofertas. É uma das marcas. Porque quando a gente pensa em avivamento, geralmente a gente pensa só na questão do poder de Deus, que é verdade, é importante. Né? Nós já até falamos disso aqui durante a semana. Mas também tem a questão da evangelização, faz parte do avivamento, de marcas do avivamento. E a contribuição, a ajuda, o socorro. Nós vemos algo assim no testemunho que o apóstolo dos gentios dá a respeito dos nossos irmãos da Macedônia. Em 2 Coríntios 8, de 1 a 5, tem essa passagem aí. É até interessante que os irmãos meditem no capítulo todo de 2 Coríntios 8. Diz assim, de 1 a 5. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram uma abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Aí reparando. Porque posso testemunhar, diz Paulo, que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas, pela vontade de Deus, deram a si mesmos. Olha que bonito. Primeiro ao Senhor, depois a nós. Por isso, meus irmãos, convém fazer a leitura do capítulo 8 todo. E que nós sejamos assim para a glória de Deus.